Turma, na questão 1, pede o seguinte: faça as conversões de graus para radianos. E aí, nós vamos pensar da seguinte maneira. No item A, 135 graus, eu vou precisar lembrar que um π radiano é igual a 180 graus. Né que é igual, corresponde. Mas para a questão de conversão, nós vamos falar que é uma igualdade. Porque quando você fizer, imagine um círculo e imagine que você dê meia volta nesse círculo. Em graus, corresponde a 180 graus. Se você pegar o arco, que é a volta que você faz, você vai ter ali 180. Então, chegou aqui, neste ponto aqui, é π, o arco. Agora, o ângulo que é formado aqui dentro, ele corresponde a 180 graus. O desenho está horroroso, mas espero que a ideia tenha ficado aí para poder ajudar vocês de o porquê que a gente iguala. Em outras atividades, se não me engano, na 3, a gente vai ter um recurso visual um pouco melhor para vocês conectarem isso aí. Então, voltando aqui ao raciocínio, π radiano é igual a 180, e x é igual a 135. É aquela ideia da proporção, pessoal. Vamos pensar assim, π radiano está para x, que é um valor que nós queremos descobrir, assim como 180 está para 135. Ideia de proporção, razão. Aqui eu vou multiplicar cruzado, digamos assim, 180 vezes x é igual a 135 graus vezes π radiano. E aí, muito cuidado com as unidades de medida, muito cuidado mesmo. Repara, 180 vezes x, eu vou dividir ambos os lados por 180. É o mesmo que você pegar o 180 e passar ele dividindo. Mas eu gosto de falar que você vai dividir para ambos os lados para vocês entenderem que 180 dividido por 180 é 1. Então, quando eu encontrar um x, eu não preciso de escrever 1 que fica do lado do x. Por isso, eu posso escrever só x. E aqui 135 dividido por 180. Repara, nós estamos dividindo só os graus, tá, pessoal? Só as informações são os graus. Então, aqui fica x. Olha o que eu falei. É igual passar o 180 dividindo. Eu só estou explicando a vocês por quê. Repara que vai ficar só o π radiano e os valores referentes aos graus eles vão se anular, porque 135 dividido por 180, você pode meio que simplificar, Simplifica o 135 por 45, que vai dar 3. Simplifica o 180 por 45, que vai ser 4. Então, nós vamos ter 3π sobre 4 radianos. Essa é a conversão de 135 graus para radianos. Já no item B, nós temos 100 graus, e nós queremos converter 100 graus para radianos. Nós vamos lembrar que π radianos é igual a 180 e x é igual a 100 graus. π radianos está para x, assim como 180 está para 100. Eu vou multiplicar novamente aqui cruzado, 180 vezes x e 100 vezes π radiano. Aqui o que acontece? Eu vou dividir ambos os lados por 180. É o mesmo que passar o 180 dividindo, igual vocês gostam de falar. Ah, professor, então por que você já não faz desse jeito? Por que você não fica complicando? Gente, o aprendizado de vocês é uma responsabilidade na qual vocês mesmos têm que ter um compromisso de sempre querer saber o porquê. Aceitar uma etapa simplesmente por aceitar, lá na frente talvez pode fazer uma falta. Então eu sempre gosto de falar que é por causa disso que vocês fazem essa etapa normalmente. Então eu tenho x igual a 100 graus sobre 180. Aqui, se eu dividir, turma, vai dar 5 nonos. Só que ao invés de dividir, eu quero trabalhar com vocês a ideia de simplificar. Porque no final das contas, grau sobre grau vai anular. Então eu tenho que fazer uma simplificação da fração. Só isso. 100 divide por 20 e 180 também divide por 20. E aí você vai encontrar uma fração equivalente, a menor fração equivalente possível, porque são dois números primos. Então 5 eu vou multiplicar pelo π que já estava aqui, 5π sobre 9. Quando vocês lembrarem que o π refere-se a um ângulo de 180 graus, também vai fazer sentido. Multiplica 180 vezes o 5, você vai chegar em 900 e divide 900 por 9 e você vai retornar aos graus.
Aqui, 65 graus, a mesma coisa, π radiano está para 180, x está para 65, né? E aí eu penso que π radiano, aliás, né, π radiano igual a 180 e o x igual a 65. Aí eu faço aquela proporção. Π radiano está para x, assim como 180 está para 65. Multipliquei cruzado. X vezes 180, 180x, é igual a 65 vezes π radiano. Dividindo ambos os lados por 180, eu tenho que 180 por 180 é igual a 1, então eu não preciso de colocar 1 aqui, eu deixo apenas o x. E tenho aqui do outro lado 65 graus dividido por 180 graus. O que acontece que eu estava falando com vocês é reparar na unidade de medida, porque o radiano só tem 1. Aqui não é uma unidade de medidas, é o π, e aqui é os graus. Como eu tenho grau em cima e grau embaixo, eles vão se anular, né? Qualquer coisa dividido por ela mesma se anula. E aqui nós já não mais contamos com essa unidade de medida. Passamos a ter 65 sobre 180, né? 65π sobre 180. Aqui já estaria ok. Porém, imagina você trabalhar com esses números tão altos, né? Por isso que nós simplificamos. 65 é divisível por 5, 180 também. Então, nós temos 13π sobre 36. Aqui o último é o item D, 75 graus. Então, nós vamos ter, né, π radiano igual a 180, x igual a 75. Podemos falar que π radiano está para x. Deixa eu pegar aqui o sinalizador, o laser, como 180 está para 75. Então, turma, multiplicando, né, 180 vezes x e 75 vezes π radiano, eu vou chegar na seguinte situação. 180 vezes x sobre 180, porque eu vou dividir 180 dos dois lados. E aí 180 por 180 é igual a 1. Esse 1 eu não preciso de colocar aqui. Fica 75 vezes π sobre 180. Lembra que acontece com os graus, né? Vão se anular. Quando eu cancelo a unidade de medida que era igual a graus, vai restar apenas os radianos. E aí 75 sobre 180 eu simplifico, né? Porque eu vou dividir 75 por 15 e 180 por 15 também. Vai ficar 5π sobre 12 radianos. Ok?